Eu acho que foi realmente impactante, mas foi também muito armado, foi um estímulo da sociedade, da Pauliceia, que precisava, penso eu, dar realce às conquistas paulistas, porque havia outros movimentos no Brasil muito importantes que não foram destacados. Por exemplo, até hoje não se fala como conjunto na semana não é semana, mas no grupo dos 30, os 30 do Nordeste, os que vieram do Norte, que é uma coisa extraordinária, não se pode comparar os atores, os criadores da Semana de Arte Moderna com os de 30, mas evidentemente foi muito interessante. Mas eu não sou uma exaltada defensora da Semana de 22. Reconheço os méritos, suas atribulações estéticas, como, de certo modo, tentou despertar uma consciência nacional, mas que uma consciência que vinha se formando desde Gregório de Matos, com a oratória de um Antônio Vieira, entendeu? O Brasil não começa com a Semana de 22, é preciso deixar bem claro isso. É importante? É, mas também foi um movimento que foi realçado graças a uma certa adesão da Academia Brasileira de Letras, né? Graça Aranha, etc., etc. Mas eu gosto muito, claro, eu admiro o Mário de Andrade, sobretudo o Mário de Andrade pensador, e admiro as pintoras, né? Que sempre foram postas um pouco à margem, porque eram mulheres. As grandes pintoras paulistas, né? Acho a Tarsila, a Anitta, ou seja, foram muito importantes, também os escultores, né? Mas, enfim, os efeitos da semana são importantes porque se incorporam a outros efeitos, mas muito endossados pelo poder da Pauliceia, que era uma sociedade já em curso, em grande expansão cultural também. Não é? São Paulo era muito importante e tornou-se mais importante ainda depois da Semana de Arte Moderna, não tem dúvida, como sociedade, como uma sociedade inquieta e perturbada pelas questões culturais. Porque não se esqueçam, meus queridos e minhas queridas, que antes da Semana de Arte Moderna nós tivemos o grande, insuperável Machado de Assis. O que vocês me dizem do Machado de Assis? O que é a semana perto da grandeza de Machado de Assis? Por favor. Ou de outro escritor. Mas Machado de Assis pertence ao panteão da pátria. Eu não ponho Oswald de Andrade no panteão da pátria. Não ponho, de modo algum. De modo algum. Pode ser vizinho. Mas, então, eu lhe digo, pergunte-me o que Machado de Assis provocou na estética brasileira. Como é que o Brasil daquele tempo, né, ele nasce em 1808, enfim, um Brasil já depois do Segundo Reinado, mas, enfim, Machado morre em 1908, né? O que esse homem mudou no Brasil? O que o pensamento de Joaquim Nabuco mudou no Brasil? Alguém está falando nisso? Há que falar na importância desses dois gigantes que, sorte nossa, uniram-se e apoiaram
a fundação da Academia Brasileira de Letras. De modo claro que eu não creio que houve uma mudança com a semana. O que houve, como dizer, são aportações. Todo escritor aporta a sua estética. Todo agrupamento casual ou deliberado também introduz, inserta no movimento estético mudanças. Entendeu? Agora, eu não posso ver na Semana de Arte Moderna alguma coisa tão importante que prescinda da grandeza de Machado de Assis. O que houve antes e o que veio depois, e vamos dizer, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Zé Lins do Rei, que são muito mais importantes, entendeu? Então, o que se pode dizer é que coincide também certas aportações com as mudanças que vão se operando na economia brasileira. Economia muda muito a estética. Uma boa observação minha agora, gostei do que disse. O dinheiro enseja que você compre um livro, que você tenha melhores condições educacionais, que você libere a sua psique, o seu plano de memórias, que você olhe o Brasil como um país em progress, como diz na língua inglesa, né? Então, evidentemente, a semana faz parte desse curso de metamorfose, de transformação. Mas não é alguma coisa, meu Deus, penso eu, não é? Que seja assim uma fronteira. Não existiu nada antes e passa a existir depois. Isso não existe para mim. Antônio Carlos Sequim. Muito bem. Ele deu agora uma palestra na academia em que ele diz como é que surge a ideia, essa ideia disputada por duas mulheres da sociedade. E uma delas seria uma paixão do Graça Aranha, que vinha a São Paulo para vê-la, e ele já era acadêmico. Isso é muito interessante para ver que, pelo que ele conta, o nascedouro da Semana de Arte Moderna deve-se a duas mulheres, ambas disputando a primazia, para saber quem de verdade teve a ideia. Eram mulheres da sociedade, da grande Pauliceia. Já havia, não se esqueçam que, à época, grandes paulistas, escritores, cultos, que iam para a Europa para passar temporadas, não é? O Prado, por exemplo. Então, tudo isso permitiu um movimento que foi crescendo de repente, ao longo de alguns dias, tanto que, meu Deus, agora Manuel Bandeira está sendo incluído na Semana de Arte, e ele não foi da Semana de Arte Moderna. Muitos nomes que estão vinculados à Semana não foram da Semana. Isso é muito interessante ver. E outros ganharam proeminência a partir da Semana. E houve brigas, por exemplo, a partir de um certo momento, Oswald de Andrade, que é uma disputa, Oswald, já vê, só isso já mostra um lado pernicioso. Oswald de Andrade e Mário de Andrade se separam. Há uma cisão entre eles quando eles estavam unidos. Mas você sabe, é impressionante o que teria passado os dias da própria semana.
né? Que poetas apareceram? Não apareceu nunca um grande poeta. Entendeu? É muito interessante que vocês, jovens, que são muito ocupados, que deveriam estudar mais, todo mundo, eu também tenho que estudar mais, mas eu estou com muita idade, eu posso me dar o luxo, sabe, ficar quietinha no meu canto, embora a minha cabeça seja sempre alerta, né? Então, eu acho muito bom que os jovens brasileiros tomem a si o timão da história brasileira, não se deixem arrastar por meu Deus, por falsas similitudes, por mesmo predomínio de ideologias estrangeiras, lá o que seja, sabe? Você vê, o Brasil ainda é um país muito colonizado, e os jovens ainda são muito colonizados. Claro, você vê, pergunta a um jovem brasileiro se ele vai assistir o Chorinho. Não, ele vai para o rock, tudo é rock, estrangeiro, não é nacional. O Chorinho, o próprio samba, o samba-canção. Eu duvido que eles conheçam Francisco Alves, as Irmãs Batista, Dolores Duran, Antônio Maria, que é compositor e cronista, um homem aflito com o coração humano, entendeu? Olha, o Brasil não se lembra de si mesmo. E quando eu digo que não se lembra de si mesmo, é que os jovens, e mesmo os mais velhos estão calados, coitados. Então, não se lembram do que nós fomos. E fomos muito. Um cancioneiro belíssimo, belíssimo que nós temos. O Lupicínio Rodrigues. Outra coisa, vocês, acaso, preocupam-se com aquele paulista que eu adoro, Adoniran Barbosa? Ele é uma beleza. Ele tem uma poética mal feita, esdrúxula e brilhante. Ele tem a coragem de investigar sentimentos, de ir aí pelos os interstícios dos afetos do povo. Eu sou apaixonada por ele. Olha que eu sou muito ligada à música clássica, mas eu gosto muito de música popular brasileira também. Os grandes cancioneiros europeus, americanos, eu gosto, sabe? Então, esse Adoniran Barbosa me convence que a realidade brasileira foi bem apreendida pela poética dele, pelo cancioneiro dele. E vocês não conhecem, entendeu? Então, é isso. A mulher foi muito obscurecida ao longo da história, antes e depois, de modo que uma ou outra que aparece, mas aparecem homens de número superior, e muitos deles com textos frágeis, e mulheres com textos fortes aparecem poucos. Entendeu? Então, a ingratidão, não é, pelo trabalho da mulher foi muito forte sempre. De certo modo, tendo melhorado, ainda persiste. A mulher é um ser esquecido da história. Entendeu? Então, não houve uma contribuição, por exemplo, ficcional, literária, na Semana de Arte Moderna que se destaque. Na Semana de Arte Moderna, eles dão proeminência a Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Que eu saiba, são esses nomes, e muitos que têm grande proeminência, de verdade, não foram da Semana de Arte Moderna. Lá não estiveram. Não houve quase mulheres, como não houve quase homens. E as mulheres que estariam produzindo em seus casulos não foram incorporadas à Semana de Arte Moderna. Porque, se você analisa, foi um movimento elitista. E eu não tenho nada contra o elitismo, no sentido, porque teria sido, aparentemente, o elitismo estético. Mas, de verdade, ele surgiu com muita elegância nos lugares que havia dinheiro posto na Semana de Arte Moderna, coisa que poetas e prosadores pobres não teriam podido fazer. Pensem nisso. Houve dinheiro na Semana de Arte, o que é bom, que a gente precisa de dinheiro para ajudar a arte, para que a arte apareça, ganhe espaço, relevância. Mas foi um movimento apoiado por uma elite da Pauliceia, chamada Pauliceia.
mais impactante na minha vida brasileira, na minha literatura influenciada pelo Brasil, foi Machado de Assis, mais longe. Imagina, você acha que Oswald de Andrade ia me influenciar? Você me diz, Oswald de Andrade não é um escritor da minha adoração. Então, ele passou por mim porque eu li, não é? Mas não é um escritor que me tenha bafejado, não tenha. Eu fui influenciada por todos os escritores brasileiros, por muitos escritores brasileiros, mas menos por Oswald de Andrade. Agora, o grande mentor da minha vida no Brasil, longe, longe, é Machado de Assis. A academia custou admitir mulheres. A primeira mulher que ingressou na academia foi a escritora Raquel de Queiroz. Foi quando? Em 77. Aliás, diga-se de passagem que a academia nossa aceitou uma mulher antes da Academia Francesa, que tinha 400 anos. Nós tínhamos menos de 100 anos. Nós fomos mais progressistas que os franceses, que aceitaram 4 ou 5 meses depois também a grande escritora Marguerite Yourcenar. Muito bem. Então, logo depois, você pode ver que entrou uma mulher presidente, justo no ano do centenário, que se considerava a cátedra, a presidência mais disputada, porque os grandes mentores da casa, os que lá estavam há anos e que dominavam todos os labirintos da academia, seriam o presidente. Ocorreu uma coisa muito interessante. Na academia, nós sempre evitamos disputas entre candidaturas, sempre temos um candidato e a sua diretoria à presidência. Então, mas ocorreu que surgiram 2 candidaturas. A academia não aceitava bem isso. Reuniram-se os grupos, tomaram uma decisão, montaram uma chapa. E, sem me falarem, me puseram como vice-presidente. Quando me foi comunicado pelo então candidato à presidência, o grande erudito Antônio Wise, lexicógrafo, eu disse, Wise, eu viajo o tempo todo, eu não pensava nisso, não vai dar certo. Eu não queria, mas eles insistiram tanto, porque, segundo eles, eu tinha um perfil culto, erudito, como eles diziam, mas, sobretudo, diplomático. Eu era uma grande conciliadora, segundo os homens, veja só. Bom, aí eu disse, aceito para resolver um impasse. Mas se nesse ínter, até a eleição, surgir um outro nome, por favor, que seja apresentado, eu retiro o meu. Isso não aconteceu, e eu fui eleita com ele presidente e eu vice, ou seja, secretária-geral. Logo, 3 meses depois, ou 2 meses, ele sofreu um grave acidente, e eu tive que assumir a interinidade, a presidência. E diziam, Nélida, não hesite, você agora é presidente, embora interina. A responsabilidade de tudo é sua. Disse, é? Então tá bom. Aí eu comecei a presidir realmente, tomando medidas, acertando as contas no sentido dos acertos, de tudo. E aí começou a surgir um movimento, em especial, veja só, vindo também muito de São Paulo, do grande jurista Miguel Reale, e seguido por vários. Nélida é muito boa na presidência. Ela não é só uma intelectual, segundo eles, uma autora importante. Ela é muito boa presidente. E começaram a dizer, ela deveria ser presidente do centenário, porque ela, inclusive, tem grandes relações internacionais, é uma mulher cosmopolita. Isso foi surgindo, e o próprio Antônio Wise, já tendo melhorado, mas não o suficiente para retomar a presidência, disse, Nélida, eu vou renunciar e você vai se tornar presidência de fato. Eu disse, não aceito, porque vão pensar que eu o seduzi e apliquei num golpe branco. E ele, então, foi presidente até dezembro, mês das eleições, quando eu, então, fui eleita, mas eu vou contar. Aí cresceu esse movimento, houve muitas sugestões, e uma certa pessoa
sugeriu que eu não fosse, mas que eu fosse vice e alguém muito importante da casa, que é do executivo, fosse presidente. Aí eu achei que era machismo dessa pessoa. Eu disse, não, então eu aceito, eu vou candidatar. E eu ganhei por unanimidade, menos com o voto dessa pessoa. Bom, aí eu assumi a presidência do Centenário. Foi uma coisa, e não houve, em nenhum momento, nesse ano todo, qualquer traço de desconfiança quanto à minha competência, pelo fato de eu ser mulher, quanto às minhas decisões. Olha, foi uma coisa magnífica e magnânima. E eu trabalhei assim de uma forma impressionante, e dizem que eu abri a academia para os cidadãos, para todo mundo. Foi um movimento ótimo. Inclusive, fiz ciclo de música popular, música clássica, abri o centro de memória, publiquei livros, visita guiada, que até hoje é um sucesso extraordinário. Eu fiz grandes reformas e mudanças na casa. Eu acho que eu dei muito de mim à casa, porque eu tenho um grande amor à Academia Brasileira de Letras, que, para mim, encarna o Brasil. Nos últimos meses, ano, eu, por exemplo, eu tenho pensado em relação a esses feitos como se eu já tivesse morrido. Eu estou fora de mim. Portanto, eu olho para mim com distância e com isenção, como se eu nada tivesse a ver com a Nélida, a trajetória de Nélida. Portanto, eu posso ser crítica e posso tecer elogios a essa trajetória. Você está entendendo? É muito interessante. Porque a idade, eu já olho para mim como um ser histórico, sendo parte da história do Brasil, da literatura brasileira. O que não me torna vaidosa, nada disso. É uma visão que há momentos crítico, mas muito capaz de entender de onde eu me originei, da minha família, do esforço que eu fiz, do quanto a minha família me ajudou, minha mãe, meu pai, como eu sou grata a eles, como eu fui enriquecendo cada passo da minha vida sem temer os desafios. Eu não aceitei renunciar, eu não me resignei. A minha mãe dizia, vai, minha filha, vai adiante. Não permita que ninguém te golpeie, mas me golpeavam muito, porque eu era mulher, porque eu era muito independente, e porque eu comecei com um livro com uma estética certamente revolucionária, sem dúvida, isenta, eu estou vendo de longe. Então, eu olho tudo isso, hoje em dia, com a sensação do dever cumprido. Eu me fiz como escritora, mas eu trabalhei muitíssimo, como poucas pessoas. Eu fazia só livro, 7, 8, 10 versões, só da República dos Sonhos eu fiz 8 ou 9, de um livro de 700 páginas. Eu tenho tudo isso guardado, mais de 1 metro de originais, de tudo. Esse último romance, Um Dia Chegaria a Sagres, que já saiu na Espanha, já saiu em Portugal, vai sair agora na França, e já está com algumas edições no Brasil, não é? E tem sido muito apreciado, tem mais de 1 metro de originais, de várias versões, de anotações, de reflexões. Ou seja, eu não hesitei em sacrificar minha vida a serviço da literatura. Eu acho que eu mereço respeito. Acho que eu mereço o que mais você quiser me dar que seja agradável. Entendeu? Porque é assim que eu me vejo. Mas absolutamente isenta de vaidade. Eu sei quem sou. Ganhei os maiores prêmios literários que um escritor brasileiro ganhou, internacionais e tudo mais, né? Eu fui catedrática de várias universidades, fui 13 anos catedrática da Universidade de Miami, fui escritora residente, né, da Harvard University, da Columbia University, da Johns Hopkins University, da Georgetown University, né? E falei em todas as universidades americanas, falei nas universidades europeias, tenho o doutor honoris causa de universidades europeias, uma delas, a Universidade de Santiago de Compostela,
tem mais de 600 anos ou 700, eu fui a primeira mulher em 500 anos a ganhar o doutor honoris causa, aqui no Brasil, no México. Ou seja, eu fui apreciada, mas eu custei a ser descoberta no Brasil. O Brasil não foi fácil para mim. Mas está certo. É isso aí.